Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo. Essa semana nós estamos interpretando alguns textos um pouco polêmicos, principalmente lidando com casamento. Essa semana eu já falei sobre Mateus 19, quando Jesus conversa um pouco sobre a lei do divórcio, ele numa conversa com os fariseus, e hoje nós vamos estudar a lei do divórcio. Sim, a Bíblia prevê que uma pessoa, depois que se casa, ela se torna uma só carne até a morte. E essa pessoa só pode se casar de novo sob duas condições: ou se ela ficar viúva, ou segundo a lei do divórcio. E nós vamos entender que lei é essa. Família, para você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho, porque nós estamos sempre colocando vídeo novo no ar, sempre lidando com casamento, sempre falando sobre restauração, sempre à luz da Bíblia. Se você quiser conhecer um pouquinho dos nossos cursos, formação terapêutica, de restauração pessoal, de restauração de casamento, conhecer o Recanto das Estações, acesse manualdocasamento.net. O link do nosso site está na descrição desse vídeo também. Dito tudo isso, vamos então para o texto de hoje. Deuteronômio, capítulo 24. São apenas 4 versinhos. Olha o que diz a lei do divórcio. Se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e esta depois deixar de lhe agradar por ter ele achado nela qualquer coisa indecente, este lhe escreverá uma carta de divórcio e a dará na sua mão, e despedindo-a da sua casa. Se uma vez saída da casa dele for e se casar com outro homem, e este também a rejeitar, e escrevendo-lhe uma carta de divórcio, e der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, porque ficou contaminada. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. Bem, aqui é a famosa lei do divórcio e nela há alguns detalhes que nós precisamos compreender desse texto e do contexto. Primeiro, quando nós falamos de casamento, nós temos algumas referências que nós podemos seguir. Por exemplo, quando a gente fala de casamento, você pode estar seguindo a lei dos homens, e essa lei dos homens, ela muda de acordo com a legislação atual, ou seja, hoje existe uma lei sobre casamento, amanhã pode ser outra. Então a lei dos homens muda muito. Então muda de nação para nação, muda de cultura para cultura e muda de geração para geração. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: Deus só aceita casamento civil. Bem, aqui no Brasil, casamento civil é realizado há pouco mais de 100 anos. Então significa que antes de 100 anos ninguém se casou aos olhos de Deus? Existem outros países onde eu faço atendimento, por exemplo, que não existem casamentos civis. Os casamentos lá ainda são com outras tradições, são sobre outros formatos. Então, nós precisamos entender que Deus, que não muda, ele determina algumas regras para casamento, mas também existem as regras que você pode se sujeitar, que são as regras dos homens. E aí alguns são oportunistas nisso, porque quando o negócio convém, eles ficam quietinhos e ficam com a Bíblia. Quando o negócio não convém, eles falam assim: mas Paulo mandou a gente se sujeitar à lei dos homens. Só que essas leis dos homens, quando não encontram de frente à palavra do Senhor ou à lei do Senhor. Então isso é muito importante. Então hoje nós vamos estudar uma lei que ela não está inserida na nossa cultura hoje. A cultura brasileira, a cultura ocidental, não leva em conta essa lei. Então nós estamos falando de uma lei que para os homens ela não existe.
Ela é ridícula aos olhos dos homens de hoje. Por exemplo, aqui fala da mulher ela sendo repudiada, se divorciando e indo e se casando com outro homem. Aí alguns falam assim, nossa, Diego, mas elas mal se separam, já se casa, ela nem fica com alguém, ela nem namora para ver se vai dar certo ou não. Deixa eu te falar uma coisa. Isso que hoje a nossa geração chama de namoro, de ficar, a Bíblia chama isso de prostituição. Você fica com alguém, você tem intimidades com alguém sem ter um compromisso com ninguém. Isso é prostituição. Simplesmente você troca o seu prazer sexual por alguma coisa. Ou por prazer ou por dinheiro. A Bíblia chama isso de prostituição. Só para que você entenda. E agora, quando nós falamos dessa lei do divórcio, e eu já fiz a devida introdução falando para você, trata-se da lei de Deus, trata-se de uma lei que para os nossos dias ela é antiquada, para a nossa cultura ela não existe, devido ao cenário que nós estamos, mas é algo que Deus prevê. A lei do divórcio, no verso 1, ela está sob a seguinte condição. Se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela e depois deixar de lhe agradar por ter ele achado nela qualquer coisa indecente, este lhe escreverá uma carta de divórcio, dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Vamos entender isso daqui. Primeiro, a lei do divórcio, no vídeo dessa semana que eu falei sobre Mateus 19, eu deixei bem claro que lá eles questionam se o homem poderia se divorciar da sua mulher. E eu afirmei que a mulher, biblicamente, ela não tem o direito de se divorciar. Ela não tem o direito de despedir o seu marido e dar uma carta de divórcio. A mulher não tem esse direito. Paulo, quando fala isso, fala, olha mulher, não se separe do seu marido, não deixe o seu marido, ele ainda destaca. E ele fala assim, olha marido, e você também não deixa a sua mulher. Ou seja, a mulher não pode e o homem não pode. Só que acerca da lei do divórcio, é criada uma condição que só possibilitava ao homem se divorciar da sua mulher. Só o homem. E que condição era essa? O homem se casou com a sua mulher. Aqui, na minha versão, quando fala ter ele achado, no original não seria ter achado, seria ter descoberto. E utiliza-se uma referência de uma descoberta acerca do passado. Ou seja, o homem se casa e descobre algo que é anterior ao casamento. Tá, então quer dizer, Diego, que assim, eu casei com uma mulher e lembra da cultura que a Bíblia nos ensina sobre casamento? Que o homem toma a mulher para si, ele deixa pai e mãe, o homem será para a mulher como Deus é para a igreja, a mulher lhe será submissa e o homem a amará, cuidará dela, e dará a própria vida por ela se necessário for. Então, existe esse conceito bíblico. E o homem foi lá, pegou a mulher sobre algumas prerrogativas, que era de boa fama, boa índole, temente ao Senhor e pura. Certo. Então, o homem foi lá, pegou a mulher nessas condições. De repente, ele descobriu algo que é anterior do casamento, ou seja, parece que ela não tem uma dessas características. Aqui, quando fala coisa indecente, em outras versões, fala coisa imoral, a gente tem que descobrir o que é isso. E aí eu tenho duas referências para você de como a gente descobre o que seria essa coisa indecente. Antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Muito cuidado com o que as pessoas dizem que parece ser bíblico, mas não é bíblico. Eu já vi pessoas explicando a carta do divórcio, falando assim, olha, Jesus falou da carta do divórcio, Moisés deu a carta do divórcio, porque naquele tempo o homem, ele se separava da sua mulher por qualquer razão. Ou seja, a mulher queimou o feijão, a mulher não lavou a roupa, o homem mandava ela embora. Biblicamente, isso é uma mentira. Porque nós não temos registro bíblico de um homem despedindo a sua mulher porque ela queimou o feijão. Não temos. Embora alguns tentam interpretar textos antigos de acordo com o tempo atual,
Biblicamente nós não temos essa referência. Ah, mas Deus deixou Moisés dar a carta de divórcio porque senão o homem ia matar a sua mulher. Bem, biblicamente nós também não temos nenhum registro em relação a isso. A carta de divórcio não é porque a mulher queimava o feijão, não é porque o homem queria matar a mulher para casar com outro. O texto diz que o homem se casou com essa mulher e descobriu algo indecente. O que seria essa indecência? Vamos começar primeiro por eliminações. Alguns dizem assim, poxa, a lei do divórcio é em caso de adultério. Bem, se você pegar na sua Bíblia e ler no capítulo 22, por exemplo, a partir do verso 13, você vai achar leis sobre o casamento. Nessas leis sobre o casamento é dito o seguinte: se o homem descobrir que a sua mulher cometeu adultério, ou seja, se coisa indecente for adultério, já existe uma lei. Aqui é dito o seguinte: se descobriu um adultério, a mulher será morta. Simples assim. Antes que você pense assim, nossa, que terrível, mas é só a mulher que sofria. Não, não. A mulher que está adulterando e o homem que estava adulterando com ela, se for descoberto quem é, também seriam mortos, tá? Ambos. Então, acerca de adultério, de traição, era morte. Diante disso, quando está falando descobriu algo indecente anterior ao casamento, então certamente não é um adultério, porque adultério é só depois do casamento. E já existe uma lei falando sobre adultério. Adultério é morte. Lembra quando levaram uma mulher apanhada em adultério até Jesus e falou: Senhor, a lei manda que ela seja morta. Não falou em carta de divórcio. Não falou em novo casamento. Falou em morte. Então, traição é morte. Agora, só um parêntese. Tem pessoas que falam assim, Diego, mas se a pessoa cometeu esse pecado, então espiritualmente ela está morta. E aí o cônjuge que foi vítima da traição, ele está livre para se casar com outro. Isso é lindo, é maravilhoso, isso é incrível. Como eu não pensei nisso antes? É simples, porque isso não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia não fala que o pecado cometido mata o cônjuge e rompe a aliança. A Bíblia diz, Jesus disse que quando Deus une, o homem é incapaz de separar. A única coisa que separa é a morte. Diego, mas foi um adultério. Se cometeu adultério, morreu. Tá, assim sendo, então quem comete adultério não tem perdão? Não existe a possibilidade de perdão? É um pecado imperdoável? Porque se assim o for, aí a Bíblia também me enganou esse tempo todo, porque de tudo que eu já estudei na Bíblia, o único pecado que eu sei que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo e qualquer outro pecado, ele é passivo de perdão e de arrependimento. Então, partindo desse pressuposto, em caso de adultério, não se aplica nem por associação, nem por figura, nem por modelo, absolutamente nada à lei do divórcio. Absolutamente nada. A Bíblia tem um caso, por exemplo, de Oséias, que vive essa luta contra o adultério da esposa, por exemplo, e ele, ao invés de invocar a lei da morte, ele invoca a lei do perdão, amando de Deus, obviamente. E ele vai lá, e ele perdoa, e ele busca sua mulher, e é a luta. Então, aprendamos com os bons exemplos que a Bíblia traz. Agora, uma outra situação. Diego, se foi algo que o marido descobriu anterior ao casamento, será que seria o pecado da fornicação? Essa mulher, ela cometeu o ato sexual antes do casamento? Bem, o pecado da fornicação, ele só pode ser cometido com aquele que está prometido em casamento. Ou seja, o homem falava para a mulher, falava para a família dela que pretendia se casar com ela. Antes dele deixar
pai e mãe para morarem juntos, eis que eles, num sábado à noite, vão lá e têm relação sexual. Esse é o pecado da fornicação. Aí a Bíblia diz que, descoberto o pecado da fornicação, aquele homem era obrigado a se casar imediatamente com aquela mulher e ele era proibido de invocar qualquer lei do divórcio sobre ela. Ainda que depois do casamento ele descobrisse algo indecente, ele não podia invocar essa lei, porque ele casou violando a pureza daquela mulher. Interessante isso, né? Então não seria fornicação, certo? Se não é fornicação, se não é adultério, seria prostituição? Bem, aqui em Deuteronômio 22 também fala do pecado da prostituição. E é dito o seguinte: como que o homem poderia descobrir o pecado da prostituição? O homem se casa com a mulher e vai ter a sua primeira relação sexual. Na primeira relação sexual, ele percebe que ela não tem um sangramento. Ou seja, ele suspeita que aquela mulher não seja mais virgem. A partir desse momento, o que a lei dizia? Primeiro, o homem poderia perdoar sua esposa e seguir a vida adiante, conversar com ela e acreditar nela e pronto. Essa seria a primeira situação. A segunda situação, se ele se sentisse enganado por ela, ele ia até o sacerdote, informava o caso para o sacerdote invocava a família da mulher e a família da mulher faria a defesa dela. Dentre vários argumentos que poderia se utilizar, um deles era uma prova do lençol das núpcias. Só que se não houve sangramento, não haveria lençol. Então, seria argumentado pela família, pelo pai da mulher, a respeito disso. Se ainda assim o homem mantivesse a sua acusação, então essa mulher seria morta por apedrejamento de frente à casa do seu pai. Olha que detalhes interessantes. No caso do adultério, que é a traição após casamento, essa mulher seria apedrejada no santuário. No caso de prostituição, ela seria apedrejada na frente da casa do pai. A Bíblia diz que por causa do adultério, ela contaminou o santuário, como se fosse assim. Considerando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e tudo mais, então faz essa associação. E ela seria apedrejada em frente ao santuário. No caso da prostituição, a Bíblia fala que ela desonrou ao pai, a casa do pai, e por isso ela é apedrejada na porta da casa do pai. E aqui em Deuteronômio 22 ainda vai falar sobre casos de estupros consensuais ou não. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Fato é que a questão da indecência, quando nós olhamos esses principais causas, ou seja, a mulher não era virgem, a mulher já teve relação com outro homem, ou questão de adultério, haviam leis específicas que tratavam sobre isso. Então, Deuteronômio 24, quando fala de indecência, não está falando nem de adultério, nem de fornicação, nem de prostituição. Então, do que está falando? Para descobrir isso, eu confesso para você que na minha cabeça deu um nó. E quando eu fui para o texto original, aqui fala em exposição de nudez. Indecência seria a exposição da nudez. O texto, a palavra que aqui é traduzida como indecência, no hebraico é nudez. Ou seja, o homem se casa e descobre que a nudez da sua mulher já havia sido exposta. Agora olha que interessante. Quando fala de nudez, tanto pode ser uma nudez literal como uma insinuação, um flerte, situações desse tipo. E aqui é onde faz todo sentido. Por quê? Porque o que causaria essa separação não seria necessariamente uma impureza que a mulher cometeu ou um pecado que a mulher cometeu. Porque ela pode ter exposto a sua nudez de maneira voluntária, espontânea, intencional ou não. Por exemplo, nós temos o caso de Batseba.
A Bíblia não fala se foi intencional ou não, mas ela se banhava e a sua nudez foi exposta ao rei. E a partir dali, Davi usou do seu poder e autoridade de rei e aí cometeu adultério com Batseba. Se Batseba não fosse casada, então ela, do olhar, ela estaria sujeita a essa lei. A sua nudez foi exposta a um outro homem. Pronto. Urias, ao descobrir que um dia Davi viu a nudez da sua mulher, poderia então acionar a lei do divórcio. Se Davi chama Batseba e tem relação com ela, ela não sendo casada, aquilo se tornaria uma prostituição. Se porventura Batseba estivesse prometida em casamento a Davi, então ele seria obrigado a casar com ela imediatamente. Entendeu mais ou menos as relações do adultério, da fornicação e da prostituição e da coisa indecente? Ou seja, como a mulher ela não cometeu pecado para que ela fosse morta, então o homem não poderia matá-la. Mas como houve supostamente um deslize ou algo de má intenção dela ao se insinuar, ao expor a sua nudez a um outro homem, o ciúme, a dureza do coração do homem, e Jesus fala a respeito da dureza do coração, não é eu que estou citando, é Jesus que cita em Mateus 19, faria com que o homem anulasse o matrimônio. Ou seja, o homem escreveria uma carta de divórcio, daria àquela mulher e ela então estaria livre. Por que era necessário dar a carta de divórcio? Porque a mulher tinha obrigações com o marido. E a partir do momento que essa mulher não estivesse cumprindo essas obrigações, poderia gerar uma má fama dela. Então ela, com a carta de divórcio, ela ia mostrar que ela não estava condenada à morte, que foi uma exposição, uma questão de indecência, e que por isso ela poderia, inclusive, se casar novamente. O homem que fez o divórcio, ele poderia se casar novamente, e a mulher que foi divorciada poderia se casar novamente. É por isso que em Mateus 19, Jesus fala assim, olha, qualquer um que se divorciar da sua mulher, não sendo pela lei do divórcio de Moisés, e se casar com outra, cometerá adultério, e quem se casar com a divorciada também comete adultério. A mulher, tendo a carta de divórcio dada pelo marido sobre essas condições, ela poderia se casar novamente e quem se casasse com ela não estaria em pecado. Mas, olha o que diz a partir do verso 2. Se essa mulher divorciada saiu da casa do homem e se casou com outro, e se este também a rejeitar e escrevendo-lhe uma carta de divórcio, dá na sua mão e despedir da sua casa. Isso daqui é interessante porque o texto diz que a mulher agora ela está livre e ela poderia se casar de novo. E aqui agora considera duas situações. A primeira, a mulher se casa e ela não revela esse passado para esse marido e de repente esse marido descobre. Ele descobriu, ele novamente dá a ela outra carta de divórcio e lá está ela indo para um terceiro casamento. Ou, o texto diz, se esse homem vier a morrer. O homem veio a morrer, ela se torna viúva. Você lembra que Jesus, em um determinado momento, ele encontra uma mulher da Samaria e conversando com essa mulher, em um determinado momento, ele fala assim, mulher, vai lá e chama seu marido. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. E ele fala assim, disseste bem, tivesse 5 maridos e o homem que você tem não lhe pertence. Essa afirmação ela é muito vaga, mas ela sugere que por essa lei, essa mulher poderia ter se divorciado algumas vezes por algo do passado que nenhum dos seus maridos perdoou, ou supostamente essa mulher ela foi viúva de 5 maridos e agora estava numa relação ilícita, ou essa mulher ela estava vivendo na lei que agora os judeus estavam adotando, porque depois do cativeiro babilônico, os judeus introduziram a Ketubá na sua cultura. Eu falo judeus assim, mas o povo de Israel como um todo. E a Ketubá era um acordo pré-nupcial que previa a possibilidade de divórcio.
Ou seja, essa mulher, o texto não deixa claro para nós a situação, mas deixa aberto que ela pode ter sido vítima desta lei do divórcio 5 vezes e agora estava numa relação ilícita, ou que ela havia se divorciado por causa da Ketubá 5 vezes, ou que ela contraiu relacionamentos ilícitos 5 vezes. Fato é que Jesus simplesmente identificou isso. Olha, tu já teve 5. O que você tem não é seu. Pronto. Alguns dizem assim, tá vendo, Diego? Jesus deixou ela se casar. Não. Jesus advertiu, tanto quando ela chega na cidade, ela falou assim, olha, um homem que falou tudo que eu fiz. Ele é um profeta e tal. E Jesus a perdoa e ela se transforma numa missionária. Mas, voltando aqui para o texto, se essa mulher se separou, casou de novo, e agora ela recebe uma nova carta de divórcio, ou ela se transforma em viúva, o texto diz assim, o seu primeiro marido, que a despedira, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, porque ela ficou contaminada e isso é abominação aos olhos do Senhor. Ou seja, lembra que Jesus, quando fala lá em Mateus 19 sobre essa lei, ele fala assim, gente, não foi assim que Deus planejou. Isso é por causa da dureza do coração do homem. Não foi assim desde o início. O homem deixa teu pai e tua mãe, se torna uma só carne com a sua mulher. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas por causa da dureza do coração do homem, Moisés deu a carta de divórcio. Por quê? A dureza do coração do homem, ao não perdoar essa indecência da sua mulher, iria sujeitar essa mulher a ter a sua intimidade exposta a um segundo homem. E o fato disso acontecer, porque este homem negou a essa mulher o perdão, talvez nem fosse digno de perdão se foi uma exposição involuntária, mas na dureza do coração dele, nos ciúmes dele, ele agora expôs essa mulher a um novo casamento. E aí agora, mesmo sendo lícito, a Bíblia fala que essa mulher ficou contaminada. Ou seja, a lei do divórcio existe, biblicamente, mas ela é a pior opção para um homem resolver um problema de indecência da sua esposa. Não resolve problema de adultério, nem de fornicação, nem de prostituição, nem de mulher que queima o feijão, nem de mulher rixosa, nada. Não resolve. E agora o homem que teve essa dureza e mandou essa mulher embora e ela se envolveu com outro homem, aí vamos imaginar que esse cara para e pensa, mas como eu fui imbecil. Nossa, eu podia ter perdoado a minha esposa. Eu poderia ter sido diferente, eu poderia ter sido a imagem e semelhança de Cristo. Eu poderia ter usado do perdão que Cristo tantas vezes fala. Eu poderia ter passado por cima disso. Quer saber? Eu acho que eu vou atrás dessa mulher de volta. Opa, a lei falava assim, não vai não. Se você deu uma carta de divórcio, se você expôs a sua mulher a essa situação, você não pode reavê-la. Porque isso será abominável ao Senhor. Agora isso daqui é interessante, sabe por quê? Porque o propósito de Deus não é que o homem se arrependesse e agora não tivesse novamente a sua mulher. Mas esta punição da lei era para impedir do homem de se divorciar. Entendeu? Quando, por exemplo, a Bíblia fala assim, olha, se a mulher cometer um adultério, ela será morta. O desejo de Deus era matar a mulher? Não. Era que, pelo medo da punição, ela não cometesse o adultério. Era simples assim. Então, quando fala assim, olha, se você mandar embora a sua mulher e você se arrepender, você não vai poder pegá-la de volta. Não significa que Deus não queira a restauração. Significa que, sobre esta lei, isso era a punição para impedir o homem de ser duro do seu coração e causar uma desgraça na vida da sua mulher. Basicamente isso. Aí alguns que buscam a restauração do seu casamento por adultério, por um divórcio, porque o marido foi embora, etc e tal. Aí pensa assim, Diego, mas espera aí.
minha mulher, eu traí, ela foi embora e hoje ela está com outro homem. Então, segundo essa lei, eu não posso mais restaurar o meu casamento? Não, não é isso. A restauração do casamento, ela não está condicionada a essa lei. Porque essa lei, essa punição da mulher não voltar, era somente se o homem a mandasse embora sobre esses termos. Simples assim. Ah, Diego, eu não sei não, hein? Eu acho que na dúvida Deus não quer que eu restaure meu casamento. Ei, pode confiar. Sabe por quê? Oséias, por exemplo, a esposa estava em adultério e várias vezes Deus mandou buscá-la. Ele, inclusive, teve filhos com essa mulher depois do adultério, porque era lícito que fosse assim. Se você ler o que Paulo escreve a respeito do casamento, em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele fala bem assim, se viesse separar, ou fiquem sem se casar, ou se reconciliem. Ou seja, além de excluir qualquer possibilidade de um novo casamento, a Bíblia te orienta, quer seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, a uma reconciliação. Há uma reconciliação. Ou seja, seu marido te mandou embora ou você mandou sua mulher embora por causa de adultério, qualquer outra situação, e essa mulher já se envolveu com outro homem, fique em paz. Você vai ter que perdoar isso. Certamente isso vai gerar consequências. Se ela se envolveu com outro homem, ela estendeu esse pecado do adultério, ela está contaminada, ela vai ter que passar por uma purificação, ela vai ter que se arrepender desse pecado. Mas é lícito e haverá grande festa no céu quando esse casamento for restaurado. Porque o casamento é um modelo da salvação. É por isso que Paulo fala que a mulher representa a igreja, o homem representa Deus. E não fala isso exaltando o homem acima da mulher, mas simplesmente mostrando papéis distintos. E aí eu sei que quando eu li Mateus 19, algumas pessoas falam assim, como assim, Diego? Então a lei do divórcio só permitiu o homem se divorciar? Sim, só o homem do sexo masculino. Só. A mulher não poderia. Aí pensa assim, credo, que horror. Mas você viu tanto que a lei ela não é bem simples assim? Ou seja, tirando essa lei, nem o homem nem a mulher podia se separar. É igual. Se tornou uma só carne, é uma só carne até a morte. O adultério da mulher tem o mesmo peso do adultério do homem. O pecado tem o mesmo peso. Só que são distintos. Ou seja, se você, mulher, você mandou seu marido embora, você está resistindo restaurar o seu casamento, sobre a prerrogativa de que você está fazendo o que é certo, não se engane. A Bíblia não sustenta nenhum homem, nenhuma mulher que quer se separar. Por qualquer motivo que seja, não sustenta. Agora, pode ser que haja algum texto bíblico que eu ainda não li, que fale que possa, né? Se você conhece esse texto, deixa aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu ainda vou fazer mais vídeos falando sobre outros textos polêmicos. Se tem algum texto que você quer interpretação à luz da Bíblia, deixa aqui nos comentários também. E eu espero que esse vídeo tenha elucidado você acerca da lei do divórcio, tá bom? Se inscreva no canal, seja membro se você puder. O valor é baixíssimo e certamente vai ajudar bastante o nosso ministério de ajudar pessoas, de levar salvação, restauração de casamento. Não pense que é fácil, viu? Você mesmo, se tiver com o seu casamento destruído, olha quantas vezes você desistiu. E a gente tem que trabalhar até para que você não desista. Então, se você puder, ajude, se torne membro do canal. Se não puder também, não tem problema. Só o seu like já vai estar maravilhoso, tá bom? Dito tudo isso, família, nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.